Os blocos de pedra usados na Grande Pirâmide, uma das mais impressionantes obras da civilização egípcia, são verdadeiros testemunhos de um conhecimento técnico e uma habilidade de engenharia que desafiariam até mesmo os padrões contemporâneos. Com pesos que podem chegar a impressionantes 80 toneladas, essas enormes estruturas foram cuidadosamente talhadas e transportadas para a necrópole de Gizé. O fato de que foram encaixadas com uma precisão milimétrica intriga engenheiros e arqueólogos até hoje, levantando questões sobre os métodos utilizados pelos antigos egípcios e o conhecimento que possuíam na construção de edifícios monumentais. A Grande Pirâmide de Quéops, construída por volta de 2580 a.C., é a mais antiga e a maior das 3 pirâmides que formam a grande necrópole de Gizé. Originalmente, essa estrutura alcançava 146 metros de altura, o que a tornava a construção mais alta do mundo por quase 4.000 anos, um feito que só foi superado na Idade Média com a construção da Catedral de Lincoln, na Inglaterra, no século XIV. Durante grande parte da história, essa pirâmide foi uma maravilha arquitetônica, destacando-se não pelo seu tamanho, mas também pela sua complexidade e beleza. Estima-se que mais de 2,3 milhões de blocos de pedra teriam sido usados para erguer essa colossal estrutura. Esses blocos, em sua maioria de calcário e granito, foram extraídos de pedreiras locais e transportados até o canteiro de obras, uma tarefa monumental por si só. O transporte desses materiais, dado seu peso e volume, continua a ser um enigma. Algumas teorias sugerem o uso de troncos para rolá-los, enquanto outros defendem a ideia de rampas que teriam sido construídas para facilitar o deslocamento dos blocos até as camadas superiores da pirâmide. A precisão com a qual os blocos foram encaixados é outra questão que desafia a compreensão moderna. O alinhamento quase perfeito das pedras sugere que os antigos egípcios possuíam um conhecimento profundo de geometria e astronomia. A pirâmide é alinhada com grande precisão em relação aos pontos cardeais, e suas faces estão orientadas quase exatamente para o norte, sul, leste e oeste. Isso levanta questões sobre as técnicas de medição utilizadas e a habilidade dos trabalhadores que, segundo muitos estudiosos, podiam ser uma força de trabalho assalariada, longe da ideia comum de escravidão. Não as técnicas de construção, mas também a organização do trabalho na Grande Pirâmide é um tema de intenso debate entre historiadores e arqueólogos. Enquanto muitos ainda acreditam que a pirâmide foi construída por escravos, pesquisas mais recentes apontam para a possibilidade de que equipes de trabalhadores eram bem alimentadas e organizadas, divididas em grupos especializados. Essas equipes, muitas delas possivelmente formadas de fazendeiros que trabalhavam na construção durante a época das cheias do Nilo, revelam um aspecto fascinante da sociedade egípcia antiga e de sua capacidade de mobilizar mão de obra em larga escala. Além da tecnologia de construção, o simbolismo por trás da pirâmide também é digno de nota. A forma piramidal, ascendendo em direção ao céu, era vista como uma representação da ascensão da alma do faraó ao domínio dos deuses. A Grande Pirâmide não era um mausoléu, mas um monumento que simbolizava a crença egípcia na vida após a morte e a conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos. As pirâmides, assim, tornaram-se um elemento central na religião e na cultura egípcia, refletindo a importância do faraó não como líder político, mas também como figura sagrada. Outro ponto fascinante é a estrutura interna da pirâmide. Com passo por corredores e câmaras cuidadosamente projetadas, a complexidade do interior da pirâmide desafia ainda mais as nossas compreensões atuais da arquitetura antiga. A Grande Pirâmide contém 3 câmaras principais, incluindo a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha, que se destacam pelo seu planejamento meticuloso. Cada cômodo foi projetado para atender não à funcionalidade, mas também à dimensão simbólica, onde o faraó teria um papel central como intermediário entre os humanos e os deuses. A preservação da Grande Pirâmide ao longo dos milênios também merece atenção. Apesar das intempéries, da ação do homem e do vandalismo, a pirâmide manteve-se impressionantemente intacta. Essa resistência ao tempo é uma prova da engenharia engenhosa por trás de sua construção, utilizando cálculos e técnicas que, mesmo hoje, são admiráveis. O uso de materiais locais foi uma estratégia inteligente dos construtores, garantindo que a pirâmide permanecesse enraizada em seu ambiente natural e, ao mesmo tempo, magnífica. A Grande Pirâmide não é um marco arquitetônico, ela simboliza a floresta de mistérios que cercam a antiga civilização egípcia. As investigações sobre esse monumento continuam, e novas tecnologias, como a tomografia e a arqueologia digital, oferecem novas perspectivas sobre as técnicas e a vida dos trabalhadores que participaram dessa construção monumental. O que podemos aprender com os antigos egípcios sobre organização, planejamento e visão de longo prazo é uma questão que intrigará futuras gerações. À medida que as escavações continuam ao redor da pirâmide,
novas descobertas estão sendo feitas e trazendo à tona mais detalhes sobre o contexto em que essa magnífica estrutura se erguia. Cada camada de areia que é retirada pode revelar mais sobre a vida cotidiana dos egípcios, suas crenças e até mesmo suas práticas funerárias. É uma busca ininterrupta que une arqueologia, história e engenharia, repleta de novas perguntas e mistérios a serem desvendados. O impacto da Grande Pirâmide transcende sua própria história. Sua presença inspirou tanto o passado quanto o presente, influenciando artistas, cientistas e pensadores ao longo dos séculos. Muitas teorias conspiratórias e alegações sobre tecnologias avançadas foram tecidas ao redor dela, mostrando como suas formas enigmáticas continuam a capturar a imaginação humana. A fascinação com seus segredos perdura, e com cada nova descoberta, novas páginas na história são escritas. Essa jornada pela compreensível complexidade da Grande Pirâmide revela muito mais do que uma mera construção, mas sim um testemunho duradouro do espírito humano e de suas aspirações. Enquanto as teorias e as investigações continuam, a curiosidade acerca das vidas das pessoas que erigiram essa maravilha nos levará a um campo fértil de novas revelações, à medida que continuamos a explorar não a magia da pirâmide, mas também as vidas que ela representou e as histórias que ainda não foram contadas. A exatidão com que os blocos foram encaixados não impressiona pela precisão, mas também porque revela uma organização de trabalho que ia muito além do simples cortar e colocar. Cada etapa precisava ser sincronizada, desde a extração das pedras até o assentamento final, passando pela logística que sustentava dezenas de milhares de trabalhadores em um território desértico e extremamente frio à noite. Foi um empreendimento de proporções quase inimagináveis para a época, em que a coordenação entre oficinas de corte, oficinas de transporte e equipes de assentamento deveria acontecer sem folgas, sob uma disciplina que misturava tradição, religião e ciência prática. Quando olhamos para a origem das pedras, notamos que não eram blocos, eram insumos de um projeto que demandava ritmo e repetição. O calcário de Tura, tão brilhante quanto o vidro recém-polido, formava a camada externa que refletia o sol de modo quase midiático para quem se aproximava da pirâmide. Em comparação, o núcleo era composto de blocos de calcário cinzento, menos uniforme, mas igualmente funcionais, que proporcionavam a rigidez estrutural necessária para suportar a coluna vertebral da construção. E, em meio a tudo isso, pedras de granito vermelho de Assuão entravam em cenas decisivas, especialmente nos compartimentos internos, para oferecer resistência adicional onde a trave e a força de compressão mais importavam. A transportabilidade desses blocos era uma espécie de prova de fogo para a imaginação dos operários. Sledes de madeira, puxados por equipes de trabalhadores, deslizavam pela areia com o auxílio de lâminas de madeira e cordas que podiam, segundo relatos INS, reduzir o atrito a níveis que hoje atribuíamos a experimentos de engenharia com veículos especiais. A hipótese de usar água para reduzir o atrito entre a areia e o trenó ganhou algum espaço nos debates modernos, com experimentos de campo que mostraram que uma leve camada líquida pode tornar o deslizamento consideravelmente mais fácil. Mesmo que não possamos replicar exatamente aquelas condições no Saara atual, essa ideia ajuda a entender a lógica por trás de uma operação tão vasta. E a escala? Estamos falando de milhões de blocos moldando uma massa monumental que, por sua vez, era organizada com uma lógica de camadas. A ideia de que a Grande Pirâmide teve 2,3 milhões de blocos, alguns pesando dezenas de toneladas, cresce a cada nova reinterpretação de dados arqueológicos e geoarqueológicos. Entre eles, os blocos que chegavam a 80 toneladas representam verdadeiros testes de resistência, peças que exigiam uma precisão de encaixe ainda mais apurada para evitar fissuras que, com o tempo, poderiam comprometer a estabilidade de toda a estrutura. Quando pensamos nos métodos de corte, o cenário muda de modo interessante. Não havia ferramentas elétricas, não havia serras. Os metais da época permitiam afiamento com técnicas simples, mas extremamente bem aplicadas, golpes de martelo de pedra, talhadeiras de cobre e uma repetição que, com o tempo, se tornou uma espécie de linha de montagem de alta precisão. Cada bloco precisava mostrar uma superfície de assentamento lisa, com cantos que obedeciam a uma geometria trabalhada até a exaustão. Não era forma, era o acabamento que assegurava que as juntas fossem quase invisíveis, criando a ilusão de uma superfície única que se estendia por centenas de metros. Casos práticos que ilustram essa prática aparecem em várias frentes do complexo. No núcleo rochoso da pirâmide, por exemplo, os blocos se encaixavam de modo que uma régua física mostrava quase nenhuma fresta entre um bloco e outro. Em alguns pontos, as juntas são tão finas que determinadas medições modernas não são capazes de distinguir a linha de união entre dois blocos. Em termos de engenharia, isso é uma façanha de tolerâncias que hoje associamos a formatos de peças extremamente precisos,
produzidas em linha de montagem com padrões de qualidade bem definidos. Além disso, a escolha de onde cada tipo de pedra iria ficar não era aleatória. O lugar de cada bloco dependia de uma lógica estrutural que buscava distribuição de tensões, de modo que a massa ficasse equilibrada ao longo de centenas de metros de altura. O exterior, com seu acabamento reluzente, precisava resistir às intempéries, ao desgaste de séculos e ao eventual vandalismo de quem, ao longo dos milênios, passou pela região. O interior, por sua vez, exigia blocos que, além de suportar peso, serviam como suportes para câmaras, passagens e galerias. Em termos simples, cada bloco era parte de uma rede. A localização dos materiais também dá pistas sobre as rotinas de trabalho. A escolha de calcário de Tura para a casca externa envolve não a camada estética, mas também uma consideração de densidade, de coeficiente de expansão térmica e de adesão entre as superfícies. Já o núcleo, que ocupa a maior parte da massa, recorre a calcário menos denso, proporcionando leveza suficiente para operações de assentamento sem sacrificar a solidez estrutural. E a presença de granito de Assuão, dura pedra que resiste aos impactos, aparece em pontos estrategicamente relevantes, como em certas paredes de compartimentos internos e nos arcos de suporte de galerias. A geometria da pirâmide, porém, não depende do peso bruto dos blocos. A topografia da base e os planos de inclinação criam espaços que parecem ter vindo prontos para uma catedral de rocha. A precisão das linhas retas, a relação entre a base e a altura, a orientação quase exata para o norte geográfico e a sincronia entre os planos horizontais e verticais revelam uma mentalidade de construção que mescla ciência, cálculo e uma poética de perfeição. A régua do mundo da engenharia antiga não era régua, era também o compasso de uma ambição que se tornou símbolo de uma civilização inteira. Quando mergulhamos nos aspectos internos, encontramos uma outra camada de complexidade técnica. A Câmara do Rei, as galerias ascendentes e as passagens curvas exigiam blocos adicionais de granito que, com o tempo, se mostraram decisivos para a integridade da estrutura. O granito de Assuão não era pesado, era também pronunciadamente resistente a choques, o que ajudava a formar uma viga de contenção que, de certa forma, salvaguardava o conjunto contra tensões locais. Esses elementos não eram meramente decorativos, eram componentes funcionais que permitiram que a construção alcançasse uma altura que antes parecia inimaginável. As operações de encaixe, por sua vez, deixaram marcas de desgaste que hoje são objetos de estudo. Em alguns locais, as juntas mostram uma certa uniformidade que parece ter sido alcançada por meio de uma prática repetitiva e disciplinada. Não é o que foi feito, é como foi feito, com uma cadência que, hoje, se parece com uma linha de montagem, ainda que sem máquinas. Cada ciclo de assentamento exigia a confirmação de medidas, a verificação de alinhamentos e a aceitação de pequenas correções que, acumuladas, garantiriam um encaixe quase perfeito de milhares de blocos consecutivos. A história da Grande Pirâmide também é, de certa forma, uma história de trabalhadores. Estima-se que uma rede de operadores, carpinteiros, calceteiros e transportadores tivesse um sentido claro de quem fazia o quê, quando e por quê. Em muitos sítios arqueológicos da região, vestígios de oficinas, ferramentas, marcas de entalhes nos blocos e marcas de assentamento apontam para uma logística de mão de obra que, mesmo sem documentação detalhada, sugere uma organização social capaz de mobilizar milhares de pessoas ao redor de um objetivo comum. Esse aspecto humano é tão importante quanto o aspecto técnico, pois sem ele toda a engenhosidade permaneceria como uma ideia distante. Casos de comparação ajudam a entender a singularidade da Grande Pirâmide. Outras pirâmides egípcias, como a de Quéops ou o complexo de Dashur, apresentam variações no tamanho, no formato e no grau de acabamento elástico entre blocos. A Grande Pirâmide, no entanto, destaca-se pela consistência de seus encaixes, pela continuidade de sua linha de base e pela coerência de sua geometria ao longo de toda a massa. Essa coesão não é resultado de uma técnica repetida, é a marca de uma visão que reconheceu a importância de um objeto que, acima de tudo, era imposto pela crença de que a construção era uma expressão de ordem cósmica. A forma como as camadas se apoiam umas às outras também se tornou objeto de estudo contemporâneo. Em várias análises, a ideia de que o layout interno foi planejado com uma visão de longo prazo, não para a edificação atual, mas para o que ele representava na linha do tempo, aparece com força. A pirâmide é, nesse sentido, uma espécie de biblioteca de pedra. Cada bloco carrega consigo uma parte do conhecimento técnico da época, bem como um testemunho de uma cultura que investia na durabilidade de um monumento que pretendia durar enquanto o tempo permitisse. Saindo da esfera estritamente técnica, encontramos um conjunto de perguntas que ajudam a situar a Grande Pirâmide no panteão humano de realizações.
Qual foi o custo humano e social desse empreendimento? Que redes de cooperação, que formas de liderança, que práticas de organização permitiram transformar a visão de um governante em uma obra que ainda hoje nos confronta com seu tamanho e com a sua precisão? Essas perguntas não têm resposta simples, mas cada nova interpretação acrescenta uma camada de entendimento sobre como a antiga sociedade lidava com a matéria bruta para criar algo que, de alguma forma, dialoga com o presente. Casos contemporâneos de estudo ajudam a iluminar o passado. Em projetos modernos de restauração e de mapeamento 3D, pesquisadores com registrar com precisão o estado atual da pirâmide, identificar deformações mínimas, rastrear mudanças no material ao longo de milênios e reconstruir, virtualmente, as etapas que levaram ao assentamento final. A tecnologia de varreduras a laser, a fotogrametria e os modelos computacionais permitem verificar hipóteses antigas sobre rampas externas, sobre a logística de deslocamento dos blocos e sobre a organização do canteiro de obras. Cada estudo não é um retrato do que resta. É uma reconstrução de possibilidades que ajuda a entender o que, naquela época, era possível fazer com os recursos disponíveis. Alguns exemplos práticos ajudam a tornar mais tangível o que estamos discutindo. Em várias frentes de estudo, pesquisadores já mostraram que a base da pirâmide mantém um nível de precisão que surpreende quando observada de perto. Medições modernas indicam que, ao longo de centenas de metros, as distâncias entre pontos de referência permanecem dentro de margens que, vistas hoje, parecem quase milagrosas. A geometria do conjunto, com o alinhamento quase perfeito de eixos e planos, sugere que não era o acaso operando, mas uma disciplina de cálculo que atravessava cada bloco, cada fileira e cada rosto do monumento. Outro ponto relevante é a relação entre o exterior e o interior. Os milhares de blocos que formam o invólucro externo criam, ao redor de uma estrutura, uma cobertura de quase 8.000 a 10.000 metros cúbicos de vazio que, ao longo dos séculos, mudaram de função com o desgaste natural do tempo. Essas mudanças não são estéticas, elas afetam a maneira como o interior lida com tensões, com o peso do próprio invólucro, com a variação de temperatura e com as pressões internas que, de certa forma, moldam a experiência de quem percorre as passagens. A comparação com outras obras de pedra de épocas diferentes também ajuda a refletir sobre o que a Grande Pirâmide tem de singular. Enquanto muitas estruturas antigas celebravam a função religiosa ou cívica num espaço relativamente compacto, a pirâmide de Chufu ou Kelps eleva essa lógica a uma escala que exige um entendimento de engenharia de grandes volumes de massa, de longas distâncias de transporte e de uma gestão quase militar de recursos humanos. Essa diferença de escala é, portanto, uma parte essencial da história. Ela mostra que a arquitetura de grandiosas ambições não ocorre por talento, mas por uma combinação de contexto econômico, social e político que habilita uma construção assim. A história da pirâmide, por fim, é também uma história de legado. Mesmo que o exterior atual não seja original, a própria existência do monumento continua a inspirar cientistas, artistas, educadores e curiosos ao redor do mundo. A ideia de que uma sociedade antiga conseguiu erguer uma estrutura que resiste ao tempo, que precisa da luz da ciência para ser compreendida e que ainda hoje pede novas perguntas, é um convite contínuo para entender como o humano pode transformar rocha bruta em símbolo durável de curiosidade, de poder e de sonho. O que fica claro, ao percorrer as possibilidades de construção, é que não houve uma única técnica, nem um único segredo. Houve, sim, uma pluralidade de escolhas que, todas juntas, formaram a base de uma miraculação prática. Transformar o que seria uma pedreira em uma catedral de pedra que toca o imaginário de gerações inteiras. A cada bloco assentado, a cada linha de base traçada, a Grande Pirâmide foi construindo não um espaço de repouso para um faraó, mas a narrativa de uma civilização que soube combinar coragem, método e uma visão de futuro para garantir que o que começou no deserto se mantivesse como referência invisível do tempo. Enquanto continuamos a observar esses pormenores, vale lembrar que grandes perguntas ainda podem ter respostas novas à medida que a tecnologia avança. Modelos de simulação, novas descobertas arqueológicas, reanálises de ferramentas encontradas no canteiro de obras podem, amanhã, mudar nossa compreensão do que ocorreu nos seus primeiros dias de construção. E esse é o tipo de curiosidade que mantém vivo o interesse pelo passado, não registrar o que já foi feito, mas sonhar com o que ainda pode ser descoberto quando olhamos para um montículo de pedras com olhos de engenheiro, de historiador e de poeta. Para além da curiosidade acadêmica, a história da Grande Pirâmide também serve como referência para o mundo contemporâneo quando pensamos em grandes projetos de engenharia. A coordenação de equipes muitas vezes dispersas geograficamente, a logística de suprimentos em ambientes desafiadores, a gestão de prazos e orçamentos, tudo isso encontra paralelos com grandes obras modernas. A diferença está na escala temporal. Hoje estamos habituados a ciclos de decisão que duram meses ou anos.
Na época antiga, cada decisão precisava de uma visão que combinava o imediato com o infinito, o concreto com o simbólico. Mergulhar nesses detalhes é, portanto, uma forma de compreender como uma obra de pedra pode falar sobre organização humana em várias dimensões. A pirâmide não é uma construção estática, é um corpo que respira ciência, que vive da habilidade prática e que, por acaso ou por destino, ensina muitas lições sobre como transformar uma ideia grandiosa em uma realidade que permanece, mesmo quando os recursos já não são mais os mesmos. A pedra, nesse sentido, é o veículo da memória. Cada lasca carrega uma parte da insistência humana em fazer, em realizar, em deixar vestígios que não se apagam. Mas não se enganem, grande parte do encanto permanece nas incógnitas. Quais foram exatamente as etapas intermediárias? Que tipo de planejamento de longo prazo permitiu que o canteiro de obra se mantivesse ativo por décadas? Quais eram as relações de poder e de crença que sustentavam esse esforço coletivo? As respostas não vêm de uma fonte única, mas de uma conjunção de evidências que, juntas, oferecem uma imagem cada vez mais nítida de como a Grande Pirâmide chegou a existir da maneira como a vemos hoje. Esse mergulho contínuo na engenharia antiga também pode ser contagiado por ares de ficção científica em alguns momentos, e isso não diminui o valor das descobertas, pelo contrário, ele aproxima o público da ideia de que o passado não é um museu silencioso, mas um laboratório vivo de possibilidades. Quando pensamos em cada bloco, no seu peso, na sua posição, no seu encaixe, percebemos que a história não se limita a datas no papel. Isso é uma história de prática, de tentativa e de uma espécie de arte de trabalhar a rocha até que pareça ter sido esculpida pela própria ideia de ordem. Conforme avançamos, vamos percebendo que a Grande Pirâmide funciona como um espelho para quem observa. Ela reflete as ambições, os limites e as capacidades de uma civilização que se desdobrava em um território desafiador, e ainda assim, produziu uma obra capaz de atravessar milênios. E esse espelho não é admirável por sua beleza, mas, sobretudo, por sua funcionalidade. Uma máquina de pedra que serviu a uma ideia de permanência, de memória e de identidade que, de alguma forma, continua viva hoje. No fim das contas, o estudo da construção e do encaixe das pedras revela um segredo que não é técnico, mas humano. A Grande Pirâmide não nasceu de um único truque, de uma única invenção ou de uma única pessoa. Ela emergiu de uma convergência de saberes, de esforços, de escolhas que, juntas, criaram um monumento que resistiu ao tempo não pela massa, mas pela forma como pessoas, ferramentas, rochas e ideias se organizaram para criar algo que, ainda hoje, nos surpreende pela sua grandeza. E é justamente esse encontro entre técnica e mito, entre método e sonho, que mantém a curiosidade viva. A cada novo estudo, a cada nova escavação, a cada nova medição, a pirâmide revela uma camada adicional de sua história, que não é sobre o que foi construído, mas sobre o que aquela construção nos diz sobre quem éramos e sobre quem ainda podemos ser quando levantamos algo que desequilibra o tempo a nosso favor. Estamos quase chegando ao ponto em que a narrativa se torna uma conversa entre passado e presente. Enquanto a curiosidade nos empurra a compreender como quase 2,3 milhões de blocos foram organizados com critérios que ainda hoje dialogam com princípios de engenharia, também encontramos um convite. Não é decifrar números, é perceber que a obra é um convite a imaginar possibilidades, a sonhar com o que pode acontecer quando pessoas diferentes se unem com um objetivo comum que vale a pena transcender gerações. A pergunta que fica é: que lições práticas podemos extrair para o nosso tempo a partir de uma construção tão antiga? Em termos de planejamento, de gestão de recursos, de design de obras públicas e até de comunicação de grandes projetos, a Grande Pirâmide oferece um mapa de como o impossível pode se tornar possível quando a visão, método e uma rede de colaboração que sustenta o esforço por décadas. E, no final, esse legado é o que realmente importa. Não a pedra, mas o modo como ela nos ensina a pensar grande sem perder os pés no chão. Ao fecharmos este ciclo de reflexão, convido você a olhar para o deserto com outro olhar, não como um local árido, mas como um cenário onde a história humana aprendeu a sermos pacientes, a trabalhar com o que há, a acreditar na repetição bem feita e na coragem de sonhar algo que dura. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com os amigos que também gostam de história, ciência e curiosidade sobre grandes feitos da humanidade. Aqui, cada detalhe importa e cada pergunta abre espaço para uma nova resposta. Se você ficou comigo até agora, não perca as próximas gravações, onde vamos explorar mais de perto as forjas, as ferramentas e as ideias que moldaram as maiores obras da antiguidade. A história não terminou na pedra sentada. Ela continua, em cada novo estudo, em cada novo modelo 3D, em cada nova hipótese que desafia o que já foi aceito. E é nessa atualização constante que reside a magia de revisitar a Grande Pirâmide,
não como uma relíquia do passado, mas como uma fonte de inspiração para entender como o pensamento humano pode transformar o peso do mundo em conhecimento que se mantém firme, noite após noite, século após século. Se você está pronto para nessa jornada, junte-se ao nosso canal, comente o que mais te instiga, compartilhe suas hipóteses e vamos construir juntos uma compreensão cada vez mais rica dessa maravilha de pedra que desafia o tempo. Afinal, cada bloco conta uma história, cada junta revela uma técnica, cada centímetro aproximado de alinhamento é uma pista de como a humanidade ousa sonhar grande e realizar o impossível. Que essa curiosidade permaneça acesa, como a chama que, um dia, iluminou o deserto e revelou a obra de um povo inteiro. Porque, no fim das contas, o que a Grande Pirâmide nos mostrou não foi como erguer uma torre de pedra, mas como erguer uma visão de mundo capaz de nos acompanhar por milhares de anos.